Amém. Eu queria falar com você uma palavra nessa manhã. Quantos aqui entendem a respeito que Deus ele tem agendamentos do céu para derramar colheitas sobre a terra? Quem crê nisso? Amém. Eu digo para você que a Bíblia nos mostra claramente passagens aonde Deus estabeleceu tempos e tempos. Um tempo aonde tinha que ter o quê? Semeadura. Pode semear. Passa um tempo, colheita. Nós temos isso, como eu falei recentemente, de Gideão. Plantava, colhia, os midianitas roubavam. Mas tinha a semeadura e tinha a colheita. A ceifa funcionava. O processo funcionava. Mas momentos na história, nós temos Deus dizendo assim, olha, é preciso que a terra descanse por um ano. Mas os povos muitas vezes não respeitavam esse processo. Então hoje nós temos muito forte esse desenfreamento, planta, e a terra não consegue nem descansar. Por isso quando você viaja, você vê os campos, você vê algumas terras, assim, bem na sua terra marrom. Outros já tem um pouquinho de plantação, já está no começo. Você vai mais à frente, já está ali meio metro. Daqui a pouco você está lá na outra, alguém já está colhendo. Então, a terra, ela precisa experimentar um processo de Deus, no que se desenvolve semeadura. Não tem como você colher o tempo todo. Agora, a lei bíblica é, aquele que semeia, esse colherá. A grande questão é, como que está o solo? Como é que está o coração hoje? E isso envolve a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que o nosso coração, ele é um solo. Em alguns momentos você tem a semente caindo, não prospera. Você tem a semente caindo e você vê pressões. Você vê a semente caindo e você vê espinhos. Mas você vê a semente caindo e ali a terra é boa. E aí você vai ver uma plantação, você vai ver um crescimento daquela árvore, você vai ter um fruto. Só que a terra era boa. E a grande pergunta é, como que a gente consegue desenvolver um solo? Quais são os processos de Deus em uma terra? Porque a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Deus vai dizer que nós viemos o quê? Somos pó da terra. Na hora que você morrer, vai passar algum tempo e vai virar pó. Então, o que Deus está mostrando para nós hoje? Eu tenho colheita para essa casa, amém? A grande questão é, dentro dessa colheita que Deus quer derramar, que tipo de solo eu estou sendo, para receber dessa semente, desenvolver essa semente, estar apto ou aberto para receber da chuva, e que tipo de fruto terá. A igreja hoje, ela não pode ficar presa na declaração da colheita. Ela precisa declarar sobre ela mesma, sobre o seu coração, você vai ser um coração quebrantado. Solo, você vai estar aberto ao que Deus quer. Só que o que acontece, amada igreja? Por causa do histórico familiar, por causa dos conflitos familiares, por causa das ofensas do passado, por causa dos traumas, das lutas, das adversidades, por causa das perseguições, das ações infantis dos antepassados, carnais muitas vezes, começa a interferir na sua vida, e ao invés de você abrir o seu coração, abrir os compartimentos da sua vida, você fecha. E aí, porque você fecha, como é que essa semente vai germinar? Então, hoje eu quero falar com a igreja a respeito de uma colheita agendada por Deus, sim. Isso é para nós hoje, mas não pode parar em nós. Por isso eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 16. Esse estudo vai para a célula.
Deuteronômio. Irmãos, eu mandei o esboço aqui, enviei um pedaço do esboço para o Johnny, e o Johnny fez algo que a gente vai tentar reproduzir nos nossos cultos também, muito legal, para melhorar também a nossa comunicação e ficar mais fácil também. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma das festas de Israel. Todo mundo que celebra é porque colheu também, é uma colheita. Você faz aniversário, passa um ano, você faz um bolo, você convida o povo, você não faz isso para pedir, você faz isso para agradecer o ano que você teve, e declara por mais um ano. É assim que faz a virada do ano, né? Senhor, obrigado pelo ano 2024, nós vamos entrar em 25, louvado seja o Deus, agora vai encerrar o 25, nós vamos entrar em 26, então tudo isso envolve colheitas, semeaduras. O que você semeou ano passado, tem gente que ainda não colheu, mas se foi semeadura, prepare-se, a tua hora vai chegar. Eu vejo hoje mães, você tem um filho, ela diz assim, eu não quero mais ter filho. Tem outra dizendo assim, eu quero mais um filho, pastor, ora por mim. Eu vou te contar 2 testemunhos daqui a pouco, que envolve esse desejo de frutificação, esse desejo de multiplicação, esse desejo de cumprir algo da parte de Deus e não dela mesma. Então o texto vai dizer assim para nós, 16, de 9 a 12 e 16 a 17. Contem 7 semanas a partir da época em que vocês começarem a colheita do cereal. Celebrem então a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se diante do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a habitação do seu nome, com os seus filhos e as suas filhas, os seus servos e as suas servas, os levitas que vivem na sua cidade, os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito e obedeçam fielmente a estes estatutos. Verso 16 a 17. 3 vezes por ano, todos os seus homens comparecerão diante do Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher, por ocasião da festa dos pães sem fermento, Páscoa. Festa dos pães sem fermento, Páscoa. Da festa das semanas, colheita, Pentecostes. E da festa das cabanas, ou seja, tabernáculos ou Sucote. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Vai vendo esses detalhes. Cada um de vocês trará uma oferta conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Feche seus olhos. Espírito Santo, eu peço ao teu Espírito agora, Senhor, que paire sobre nós. Leve embora todas as distrações. Traga entendimento. Senhor, essa é a tua palavra e ela é uma semente. Pai, eu declaro essa semente caindo em um solo fértil. Um solo, Pai, aberto para receber a tua palavra. E todo impedimento, toda voz humana se cale agora no poder do nome de Jesus. Diga amém. Primeira coisa, as festas estabelecidas para Israel. Quando você lê o Antigo Testamento, nós temos festas, celebrações, conquistas, porque algo aconteceu anteriormente. Você não celebra aniversário com alguém que está no ventre. Ou, eu tenho o desejo de ter um filho, aí você dá 13 de junho lá, 20 de dezembro, aí você fala assim, vamos celebrar o aniversário da filha que nem veio. Há pessoas que celebram como se fosse um novo nascimento, né? O batismo, por exemplo. Outros têm um acidente, e elas saem daquele acidente vivos,
E assim, eu nasci de novo, Deus me deu uma nova oportunidade de vida. E o que ela faz naquele dia? Ela celebra. Então você muitas vezes vai celebrar como o dia do batismo, ou você vai fazer celebrações por um livramento de Deus, aniversários, mas ninguém celebra nada sem que algo tenha de fato acontecido ou alguém tenha nascido. Isso não existe, até porque não faria sentido. Então, quando a gente olha para a Bíblia sobre as festas, e eram 7 festas, as festas no seu âmbito geral, você tem a Páscoa, e aí você tem a libertação do povo do Egito. Então, cada uma celebração tinha um motivo. Você tem a festa dos pães asmos, que era um pão assado sem fermento, tinha um significado. Festa das primícias. Eu falei, em janeiro eu fui pregar numa igreja no Rio Grande do Sul, e lá eles fazem os 10, 12 dias das primícias. O pessoal traz abóbora, banana, comida, alimentos. Além disso, ofertas, trazem várias coisas, roupas, e eles entendem que eles praticam isso, a festa das primícias, ou seja, os primeiros dias do ano. Eu acho lindo isso, fica um monte de aquele alimentos, tem gente que traz até uns animaizinhos, fica lindo, e a gente olha para aquilo e fala assim, meu Deus, por quê? Porque o povo está entendendo que a celebração não é pedir a Deus. Ele está dizendo que nos primeiros dias do ano, dessa nova etapa, desse novo ciclo, a primeira ação e reação é de um povo que vai ser o quê? Taxado e marcado pelas primícias, ou seja, nós queremos doar primeiro. Nós queremos ser os ofertantes, nós não queremos chegar na presença de Deus com as mãos vazias. Isso vai ser no primeiro momento, no primeiro dia do ano. Nós aqui celebramos os dias de glória. Logo no primeiro final de semana de janeiro, nós consagramos o ano inteiro. Esse ano faremos ainda algo maior. As últimas 12 celebrações de 2025, nós vamos consagrar mês a mês. Todos os 12 cultos, anteriormente à virada do ano, nós vamos consagrar, vai sair uma imagem para você, e nós vamos ter aquele domingo aqui pela manhã, e vamos consagrar janeiro, o mês dos sonhos de Deus sobre nós, e assim cada celebração, vamos estar colocando, já declarando para o ano seguinte, mas no primeiro final de semana, logo ali no início de janeiro, nós vamos consagrar tudo e todos diante do Senhor. Quem quer participar, diz um glória a Deus aí. Nós temos a festa das semanas, que é o Pentecostes, onde veio a dádiva da lei para o povo. Nós temos a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Dessas 7, irmãos, aqui nós temos as 3 principais. Páscoa, principal festa do ano judaico, que celebrava e celebra a libertação do povo do Egito. O povo passa o Mar Vermelho, atravessa. E você vai lembrar do sangue nos umbrais. A morte passa sobre essas casas, porque aquele sangue era o sangue do cordeiro, e protegeria os filhos, a família. Mas as casas que não tinham o sangue nos umbrais, e os primogênitos morreriam. E é um choro, um gemido naquela região toda, porque o sangue não estava nos umbrais, não pertencia ao povo de Deus, não pertencia à aliança com o Senhor. Então agora nós temos a Páscoa, passar sobre. Páscoa é isso, o anjo da morte vem, mas não mata. E nós temos Cristo, o libertador, o resgatador, aquele que vai vencer a morte e vai nos dar vida abundante. Nós temos a segunda festa chave, que é a festa das semanas, que é o Pentecostes. O que é Pentecostes, pastor? 50ª significa festa das colheitas, celebrada 50 dias após a Páscoa. Então nós tínhamos a Páscoa, passa a Páscoa, 50 dias, o que? Pentecostes. E isso celebrava a dádiva da lei, dada por Deus a Moisés no Monte Sinai. Então era uma celebração. Imagina você, a alegria de alguém, e a gente já vê vídeos assim, da China e outros lugares, quando alguém recebe a Bíblia pela primeira vez. Ela nunca leu a Bíblia, ela só ouvia falar. Quando ela recebe a Bíblia, ela chora, ela se ajoelha, ela adora a Deus. Por quê? Porque então a celebração de Pentecostes também tinha a ver com isso. A dádiva da lei, os mandamentos, as pedras, as tábuas. E a terceira, a festa dos tabernáculos. E a festa dos tabernáculos, ela celebra o término da colheita da cevada e o início da colheita do trigo.
Então a festa dos tabernáculos, ela começava justamente após um tempo de colheita. Lindo. E quando você lê o texto, você percebe que Deus fala assim: olha, os homens vão vir aqui para fazer esse processo das festas no templo em Jerusalém. O povo, os homens celebravam a Páscoa, a festa dos tabernáculos, em lugares diferentes. Mas a partir da reforma do rei Josias, eles vão mudar o contexto, o conceito. Agora seriam 3 festas principais, e todo homem judeu era obrigado a ir ao templo em Jerusalém, na festa da Páscoa, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Então 3 festas, 3 vezes no ano, o povo, os homens, iriam até Jerusalém adorar o Senhor. Isso, irmãos, era um decreto, era um mandamento, tinha que fazer. E sabe o que me alegra hoje? É que nós não estamos debaixo mais disso. Nós estamos debaixo da graça. Então você não faz porque você tem que fazer. Você faz porque você se entregou. A lei, o Antigo Testamento, era pessoas fazendo para Deus. Por isso não eram mortos. Você tinha que fazer a purificação e ser purificado para que Deus não viesse a te fulminar. Isso era lei. Agora, irmãos, na nova aliança, nós não precisamos fazer as coisas para sermos aceitos ou fazermos as coisas para Deus nos perdoar. Você não faz para Deus te perdoar. Cristo fez e liberou graça sobre você. E porque Cristo liberou graça sobre você, você não faz, você se entrega. Fala para o teu vizinho assim: você não faz, você se entrega. Imagina um pai, uma mãe: você vai ter que fazer isso, fazer isso, fazer isso. E a criança, ela vai sendo desenvolvida como? Eu tenho que fazer para receber. Só que tem uma hora que a chave vira. A criança fala assim, ó: não precisa mais a mamãe mandar eu fazer, eu vou me entregar para fazer. Você entende a diferença? Por isso que há esse reposicionar. E aonde que entra isso aqui forte, irmãos? Há conceitos, pregadores, igrejas, que você precisa fazer para receber. Recentemente eu vi um líder pegando o sal grosso do Mar Morto e colocando em uma sacolinha, uma embalagem, e falando assim: eu vou levar esse sal grosso para o Brasil, e nós vamos vender esse sal grosso. Bem, não vou entrar no mérito, vou dar em discussão, mas a esposa dele começou a rir no vídeo. Por quê? Porque está colocando em um objeto, em um sal, poder. E tem gente aceitando. Coloca a fé em um objeto. Então o povo não idolatrava, presta bem atenção nisso, igreja. O povo não idolatrava a libertação. O povo celebrava o libertador que libertou todos eles do Egito. É diferente. Você não idolatra a Páscoa em si, em cima de uma ação humana. Você adora o Deus que enviou o Filho, e por causa dele nós o adoramos, nós damos toda a honra a Ele, nós damos todo o louvor a Ele, e por causa dele que nós o honramos e adoramos, é porque reconhecemos que através dele a salvação veio sobre nós. Nós não adoramos o dia de Pentecostes, nós não adoramos o dia, não, nós adoramos aquele que interviu na minha história, que veio sobre a minha vida, aquele que me trouxe o quê? Resgate. Então, eu quero destacar o porquê da festa de Pentecostes. Ela começa a contagem no início da colheita da cevada, e se contavam 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, 50º dia, Pentecostes, celebração de Pentecostes. No 50º dia se considerava essa festa, ou se comemorava ela, a festa das semanas, e aí começava a colheita do trigo. Então era o período da colheita da cevada. Quando virava, acabava, que chegava na celebração do 50º dia, 50 dias, entrava e começava a colheita do
trigo. Olha que interessante. O encerramento da colheita da cevada e o início da colheita do trigo. Encerramento de uma colheita e começo, novo ciclo de uma outra. Você está entendendo? Quando o povo de Deus semeia, ele vai colher. Não importa a estação. O ciclo termina numa colheita e começa em outra. O ciclo se encerra e um novo ciclo se inicia, isso se referindo à colheita. E sabe, irmãos, isso já nos traz uma visão clara da visão de Jesus. Eu vou resumir isso aqui em Jesus, porque isso tudo aqui aponta para Cristo. Quando Cristo, ele está com o seu corpo glorificado, ele morre na sexta, ressuscita no domingo. Estamos comigo aqui, amém? Quando ele ressuscita no domingo, o que ele vai fazer? Ele vai aparecer ali, né, a Maria Madalena, e vai falar, avisa os discípulos lá, que eu estou vivo. O que Cristo vai fazer? Ele vai restaurar os seus discípulos, começando por Pedro. E ele vai ficar na terra, depois da sua ressurreição, 40 dias. O que representa isso? Páscoa. 40 dias. 40 dias que ele vai ficar ali, na terra, com o seu corpo glorificado. O seu corpo já não é mais de carne e osso, mas é um novo corpo. Por quê? Porque ele diz, ó, não toque em mim. Já é um corpo novo. Então ele fica ali 40 dias, e após esses 40 dias, ele é assunto aos seus em Atos capítulo 1. Se você ler a sua Bíblia em Atos 1, você vai ver lá, e ele foi a ascensão de Cristo. Eles estão olhando, e aí olha, por que vocês estão olhando? Ele virá dessa mesma forma, ele sobe, mas ele volta. E aí a esperança, a promessa de que ele também retornará para buscar a sua igreja, amém? Quando ele sobe, nós temos o quê? Os discípulos que ouviram, estão indo para Jerusalém, porque ele disse, vão para Jerusalém, e lá eles estão no cenáculo, na parte superior, no segundo piso, clamando e orando durante 10 dias. Então nós temos 40 dias, e agora vão se passar 9 dias, no 10º dia quem vem? O Espírito Santo de Deus, dia de Pentecostes. Você entendeu a celebração na Antiga Aliança? Celebração, 7 vezes 7, 49. No 50º dia de Pentecostes, celebração a dádiva da lei. Agora na nova aliança, ou no momento que Deus é assunto aos céus, vão se passar 50 dias, no 50º dia, vem o Pentecostes. O que é que aconteceu depois que o Espírito Santo desceu e encheu aqueles homens, encheu aquelas mulheres, elas ficaram tomadas por Deus, veio uma nova colheita. Cristo veio e trouxe uma colheita, uma semeadura e uma colheita. Ele semeou a vida dele em resgate de muitos. Agora ele manda o Espírito Santo, de novo uma nova colheita. Pedro começa a pregar em Atos capítulo 2, e nós vamos ver depois 3.000 almas se convertendo. Antes a colheita era de alimento, agora a colheita é de gente. Eu declaro sobre essa casa, há um tempo de colheita sobre nós. E nós vamos experimentar isso. Esse é o mês da colheita. Faz assim com a sua mão bem alta assim. Eu declaro sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre essa igreja, o Espírito Santo de Deus vai te capacitar, vai te transbordar, e você e a sua casa, e essa casa, vamos todos juntos experimentarmos uma grande colheita em nome de Jesus. Diga amém. Prova disso, pastor. Atos 2, de 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor. Muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Irmãos, a gente tem que ler esse texto aqui para nós. Para nós. Hoje não está mais acontecendo, pastor, sinais, prodígios e maravilhas. Por que não está? Porque talvez não seja o Espírito que governe, talvez seja o homem. Então Deus está mostrando para nós aqui, os que criam, mantinham-se unidos. Nós temos que crer e nos mantermos unidos.
e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuava a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo. Você está entendendo? Na celebração, na dependência do Espírito, o Espírito veio sobre eles. Amada igreja, nós precisamos voltar a nos reunirmos com um propósito. Eu tenho separado líderes homens, Débora, as líderes mulheres, isso tem envolvido casais muitas vezes, e nós temos, na nossa casa, nós estamos colocando ali a mesa. Irmãos, é incrível quando os assuntos são espirituais, mas tem hora, irmãos, que a gente começa a dar gargalhada. Não tem um assunto polêmico, não tem um assunto corrompido, é a mesa saudável. Ei, é você que determina que tipo de assunto vai estar na sua mesa, e o seu filho está assistindo, os seus parentes estão te assistindo. O que eles estavam fazendo durante 10 dias? Reclamando, murmurando? Não, eles estavam fazendo, sabe o que, Diego? Espírito Santo, nós te queremos. Amada igreja, nós estamos numa reunião solene, no culto aqui onde os santos estão reunidos. Se a igreja continuar vivenciando isso aqui no meio dos louvores, irmãos, o que foi isso aqui no meio dos louvores? Com cura, libertação, precisa ninguém colocar a mão sobre a sua cabeça, só a atmosfera governada pelo Espírito Santo, sinais e maravilhas vão começar a acontecer com frequência em nosso meio. Eu creio nisso. Mas nós precisamos, irmãos, entender que o assunto na mesa tem que ser como Atos 2, tem que ser como Atos 1, tem que ser como Cristo. O que Cristo fez? Sabe, eu olho para essa festa, e é interessante porque nessas celebrações, em cada festa judaica, um livro ainda é lido até hoje, um livro da palavra. É lido aonde? Nas sinagogas. Como você vê Jesus falando assim, se cumpriu a profecia de Isaías, que eu pegava o livro e abria, e ele vai dizer, se cumpriu. A festa dos tabernáculos, o livro lido era Eclesiastes, que fala muito de tempo. A festa da Páscoa, o livro lido é o do Cantares de Salomão, Cântico dos Cânticos. A festa do Purim, o livro lido era Esther, Rainha Esther. Mas a festa das semanas, ou a festa de Pentecostes, o livro lido era o livro de Ruth. Diga assim, na festa de Pentecostes, o livro lido era o de Ruth. Fala a pessoa que está do lado assim, ó, o livro lido era o de Ruth. Eu quero te encorajar a você ler o livro de Ruth essa semana. Só tem 4 capítulos. Você mata isso em meia hora, mas eu não quero que você só leia. Vá versículo por versículo. Medite. Vai fazer muito sentido, ainda mais sentido essa palavra que eu estou ministrando. O livro de Ruth, ele está na Bíblia hebraica, no corpus Ketuvim, que significa escritos. Mas ele também faz parte das Miguelote, que são os 5 rolos, que são os livros lidos nas festividades judaicas. Dentro das sinagogas, era lido a Otaná. O que é Otaná? Que chamamos de Antigo Testamento, dividido em 3 partes. Torá, o Pentateuco, os 5 que Moisés escreveu. Neviim, profetas. E o Ketuvim, os escritos. Essas leituras estão no Antigo Testamento, separações. E quando a gente mergulha nesse livro específico de Ruth, lido na festa dos Pentecostes, a questão é, o que tem a ver Ruth com Pentecostes? O que é que tem a ver
montando o quebra-cabeça aqui, falando das festas judaicas, em especial Pentecostes, a colheita, a descida do Espírito, a colheita de pessoas, o que é que tem a ver tudo isso aqui com eles lerem o livro de Ruth? Então vamos, tópico 2, quando Ruth entra na história de Israel, ela entra exatamente na colheita da cevada. Diga assim, quando Ruth entra na história de Israel, o tempo de colheita é da cevada. Então repare bem, irmãos, nós temos a colheita da cevada. Eu sei que às vezes é muita informação, mas é palavra de Deus. E eu preciso que você agarre isso. Eu vou abrir um parênteses só aqui. Há um estudo comprovado, cientificamente, que quando o pregador está pregando e a pessoa está pensando em tudo menos assimilando e guardando essas palavras, está comprovado que você não leu a Bíblia pelo menos 4 vezes na semana. Se você ler a Bíblia 4 vezes por semana, leitura bíblica, 4 vezes por semana, tudo que o pastor pregar, você vai assimilar. Então, se você não está lendo a Bíblia, tem um perigo na tua vida duplo. Primeiro, o inferno vai tentar te matar e ele vai provavelmente conseguir, porque o inferno odeia a Bíblia. E segundo, na hora que você for vir por culto, você não vai conseguir encaixar as coisas, vai ser um pouco mais difícil. Então por isso que o pastor repete às vezes, a palavra de Deus, ela é para ser comida e mastigada, não só lida. Tem gente lendo um versículo, 2, 3, assim, eu já fiz meu devocional. Não fez, você fez um ritual religioso. Leitura bíblica não é isso. A leitura bíblica é quando você vai meditar, você vai fazer perguntas para ela, você vai dizer assim, atravessa esse texto no meu coração, Senhor, eu quero sair daqui como um homem transformado. Diga glória a Deus. Eu sei que você faz isso, mas estou reforçando, porque se nós não entrarmos de fato na leitura, na semeadura da palavra, você não vai colher entendimento. Olha o que diz Ruth 1:22. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe. Qual o nome da terra? De Moabe. Com a nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. O que significa, irmãos, essa expressão aqui, Pentecostes? Ela chega exatamente no período da colheita. Então grava bem isso. Diga assim comigo, Ruth, igreja. Diga Ruth, igreja. Isso vai fazer sentido para você, por quê? Porque quando a gente lê um livro, muitas dessas leituras do Antigo Testamento, além de apontar para Cristo, está apontando também para a igreja. O livro de Ruth, olha só que rico isso aqui. Ele vai abranger assuntos que envolvem um homem, uma família e destinos. Olha a igreja hoje. Família. Amém? Nós temos hoje destinos transformados. Se você não fosse filho de Deus, você era filho das trevas, logo, perdição. E nesse livro aqui nós temos também o homem, o cabeça, o sacerdote. E nós vamos ver algumas ações desse homem, proporcionando tragédias para a sua própria família. E é interessante que vão ficar as 3 mulheres nessa casa. Os homens tudo morrem. Eu conversando numa mesa, o que me choca, irmãos, hoje, é como tem homem que está descendo o seu nível de voz. Eu não estou falando de volume, estou falando de exclusão de voz, ficar mudo, para que todos falem, e o que Deus mandou ele falar, ele não fala. Deixa eu falar uma coisa, homem que está aqui hoje, você é a voz de Deus no seu lar. Amém. Eu vou falar de novo. Homem, você é a voz de Deus no seu lar. Amém. Eu fui lá no Jackson, lá tem a oficina do Jackson e a oficina do Jefferson. Aí você chega lá, imagina um cliente chegando lá para o Jackson, e o Jackson está lá, meu Deus, que perturbação na minha família, que perturbação nessa empresa, esse funcionário, é o Brasil, é isso, e tal, e vem, e vai, e a pessoa está ouvindo ele lá. Que marca vai ficar na empresa dele? Nem repita. Agora se ele está lá na empresa dele,
chega uma pessoa, como eu chego lá às vezes, e aí você tem uma recepção, e aí você tem uma palavra de encorajamento, e quando você percebe o camarada vindo, já que ele já está bem abatido, porque talvez tenha sido motor, tenha sido, lataria, marcha, câmbio, e já sabe que vai deixar ele mais rico ainda, recebe em nome de Jesus, ele não vai pensar só no lucro, ele vai pensar em quê? Meu irmão, vem aqui, você vai ter que pagar mesmo, não tem jeito, mas eu vou orar por você. Voz de Deus na empresa. Você está entendendo? Não é só o trabalhar, não é só o lucro, é entender que você é uma voz. E aí hoje, irmãos, entramos nessa miopia de aceitarmos isso. Olha a mentira que falaram recentemente. Quer conhecer uma igreja, se você vai ser ferido ou não? É só você conhecer os bastidores da igreja. Isso é uma mentira do inferno. Os bastidores da igreja tem gente santa, os bastidores tem gente séria, os bastidores tem pessoas reais, os bastidores de uma igreja tem gente compromissada com a palavra de Deus. E alguém infeliz vai lá e fala, e o pessoal fica repostando isso. Os bastidores da igreja, irmãos, que corromperam pessoas, não é base, é acidente, é problema que eles causaram, e eles vão se ver com Deus. Mas nessa casa que eu afirmo para você, tem problema? Tem luta? Tem diferença? Tem, mas tem um povo que se chama pelo nome do Senhor. Esse povo é separado, esse povo diz assim: Senhor, nós queremos fazer a tua obra. Senão a gente começa a olhar, irmãos, para os que estão vivendo do caos. Ele vai contaminar? Vai não, porque começa pelos mais experientes, o temor. Eu olho para isso e vejo família, tem a ver com a igreja. O livro de Ruth revela um Deus, meu Deus, o tempo já foi, nem olhei para o relógio, revela o conhecer de Deus, mas eu quero só entrar aqui na parte de Moabe, e aqui eu fecho. De onde é que eles estão vindo? De Moabe. Quem era Moabe? Quem foi Moabe? Moabe foi filho do incesto, relacionamento entre parentes, seja de pai e filha, filha com pai, tio, sobrinho, avô e neto, neta. Moabe foi filho de incesto de Ló com a própria filha. Essa herança que vem de Moabe, está entendendo? Ló morou em Sodoma e Gomorra. Deus vai destruir a cidade, sua mulher morre, vira uma estátua de sal. Ló não se arrepende, vai para uma caverna, e suas duas filhas embriagam ele. Ele tem relacionamentos com elas, e aí vem 2 filhos, Moabe, moabitas, e Amon, amonitas. São 2 povos. Aí quando Elimeleque chega lá, e ele sai daquela região, ele vai para uma outra região, ele morre, e os seus filhos morrem. Só ficam as noras, com a sogra. E aí quando a gente começa a pensar nisso, Ruth, irmãos, é uma figura da igreja. Ruth era uma estrangeira, não era uma israelita, ela não tinha sangue judeu nas veias, mas Ruth olha para Noemi e diz: eu quero fazer uma aliança com você, e através desse ato a Ruth vai fazer parte do povo de Deus. A Noemi, Orfa e Ruth, nós temos 3 mulheres, e aí você vê a sogra quase sendo uma mãe para elas duas. O que está envolvido aqui? A sogra fala assim: vão embora, os maridos de vocês, meus filhos morreram, meu marido morreu, vão viver a vida de vocês. E a Ruth diz assim: o teu povo é meu povo, o teu Deus é meu Deus, eu não vou abrir mão. E ela fica ali, a outra vai embora. E aí quando a gente para pensar nisso, nós vemos que elas voltam para Belém, e Noemi está velha, elas vão embora, mas elas voltam. Quando elas voltam, isso aconteceu conosco. Antes estávamos o quê? Separados, éramos estrangeiros, estávamos fora da aliança. Mas aí vem um resgatador, que na figura aqui depois vai ser Boaz, Cristo nosso resgatador, amém, igreja? Ele vai resgatar o que? A minha vida e a sua vida, logo nos tornamos o que? Igreja. É por isso, irmãos, que Ruth tem tudo a ver com a igreja. É por isso que nós não podemos
viver numa quebra de aliança, porque Ruth diz assim: sogra, eu vou ficar com a senhora. Ela está dizendo assim: olha, eu vou com a senhora até o final. Isso é tão rico para mim, porque quando Boaz vem, em Ruth 3, 7, 9, terminou de comer e beber, ficou alegre e foi deitar-se perto do monte de grãos. Ruth aproximou-se sem ser notada, descobriu os pés dele, deitou-se. No meio da noite o homem acordou, de repente ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és o meu resgatador, um resgatador. A partir do momento que ela fica com a sogra, que ela é estrangeira, aquela propriedade toda se perdeu, porque Elimeleque morreu, o sacerdote morreu, a pobreza veio. Vão para Belém, casa do pão, mas não tem pão. E agora, irmãos, nós temos Deus mandando Boaz. Boaz é uma figura de resgate. E aí quando a gente olha para isso, a gente percebe que não há na história um caso que Deus não possa resgatar. Quer ver um exemplo? E aqui eu vou fechar. Descendência. Obed, filho de Ruth. Eu vou até colocar aqui, ó. O que acontece, pastor? Depois de tudo isso, uma nova descendência surge. Aqui está o resgatador quando entra na tua vida. Do encontro entre Ruth e Boaz, nasce uma linhagem que mudaria para sempre a história da redenção. Obed significa o servo ou adorador. Filho de Ruth com Boaz, primeira geração da restauração. Está entendendo isso aqui? Primeira geração? Olha aí, hein? Pastor, sou o primeiro convertido, Ju, da minha família. Você e o Alex. Olha isso aqui, a importância. Jessé, presente ou Deus existe, testemunho vivo da fidelidade divina às promessas. Que é o quê? Pai de Davi, amado, querido. Seu nome aparece 963 vezes no Antigo Testamento e 110 no Novo. Agora vamos adiantar, vamos para a sequência. Duas histórias improváveis se encontram. Raabe, a prostituta, tinha uma casa de prostituição em Jericó, mas foi impactada pelos testemunhos do que Deus fazia no meio do seu povo. Pela fé tornou-se parte da genealogia sagrada. Olha isso aqui, irmãos. Raabe foi uma prostituta. Boaz, que casa com ela, com Ruth, é filho de um homem chamado Salmão. Sabe com quem Salmão se casou? Raabe. Aí você olha para Boaz e fala assim: o que tem aqui? Boaz, o resgatador. Mas o que veio antes? O seu pai e a sua mãe. Seu pai casou com uma prostituta. E Deus resgata Raabe depois. Só que quando a gente olha para isso aqui, a gente fala assim: ó, não tem mais jeito. Para esse povo aqui não tem colheita. Ah, não? E por que está aqui? Eu quero que você abra a sua cabeça, porque Deus pode derramar uma colheita lá no prostíbulo, usando uma vida aqui, usando você. Uma Raabe pode segurar no fio de escarlate, ou seja, o sangue de Cristo, e ela sair do inferno para o céu, e ter uma nova descendência. Você crê nisso? Aí você tem a Ruth, descendente de incesto, estrangeira, mas escolheu servir ao Deus de Israel. Sua fidelidade a transformou em ancestral do Messias. Pode passar. Presta atenção que eu vou ler para você. Boaz, filho da prostituição, ele se casa com Ruth, a filha do incesto. Agora a tua cabeça vai explodir. E vão gerar o quê? Obed. Eu vou ler de novo. Vem Jessé. Vem Davi. E de Davi, a Bíblia aponta que veio o homem mais notável, o Jesus Cristo, Filho de Deus, de Nazaré, que venceu o pecado, se tornou maldito, que levou sobre si todas as nossas enfermidades, dores, pecados, que foi desonrado em sua casa e cidade, negado, traído, condenado, preso, castigado, pendurado em uma cruz e morto. Como é que Deus consegue mudar a história de uma genealogia, de uma família, irmãos? O filho da prostituta e o
e a filha do incesto gera uma descendência bendita e messiânica. Ei! Não julgue as pessoas pelo que elas estão vivendo hoje. Começa a declarar: Deus, o Senhor fez com Raabe, o Senhor fez com Salmão, o Senhor fez com Boaz, o Senhor fez com Ruth, o Senhor enxertou na tua genealogia alguém que se converteu a ti, que saiu do prostíbulo. Como é que você me diz que Deus não quer salvar uma prostituta? Como é que a gente zomba dos homossexuais? É para declarar a bênção de Deus e falar assim: esse cenário vai mudar. Por quê? Porque lá em Ruth foi o resgatador que chegou, Boaz. E quem é o resgatador, irmãos da Nova Aliança? Diga: Jesus. E quem é o resgatador da tua casa hoje? Você. Você é o Boaz lá. Jesus vai te usar como instrumento, mas você que vai chegar lá assim: ó, eu vim anunciar aqui a palavra de Deus, eu vim dar um abraço em nome de Jesus, eu vim evangelizar você, eu vim falar do amor de Deus. Eu quero dizer que vocês podem ter vida e vida abundante. Nós estamos transferindo tudo para Jesus, irmãos, aquilo também que é nossa responsabilidade. Então diga agora assim: eu vou ser o resgatador da minha família. Você tem que orar pela sua casa. Você tem que pregar o evangelho com palavras e ações. Porque Jesus não vai descer para evangelizar. Ele falou assim: agora vocês vão e anunciem a minha palavra. Irmão, nós temos que bater no peito e falar assim: Senhor, eu sou teu evangelista. Eu sou apaixonado por almas. Eu quero ver uma colheita. Porque está no coração de Deus. Isso que a gente vai fazer aqui agora, presta atenção. Quem não recebeu os elementos, fica com a mão erguida, por favor. Isso. A equipe, permaneça. Isso aqui que você está vendo, quando Jesus Cristo resolveu, nós não podíamos fazer. Isso era só Ele. Não tem como. Pode aparecer o Henry Christman, pode aparecer o Henry não sei o quê, pode aparecer não sei quem, mas só há um Deus, é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. O que Ele fez, ninguém, amada igreja, ninguém podia fazer. Só Ele. E é porque Ele fez, que Ele me dá um novo nome. Ele me dá um novo destino. Ele me dá uma nova perspectiva. É por causa disso. Mas agora o Vini está aqui. Aí o Vini fala assim: não, eu não preciso falar de Jesus para ninguém. Jesus é o resgatador. Ele faz tudo. Irmãos, a gente está se excluindo de vermos milagres. A gente está se excluindo do compromisso de sermos discípulos. A gente não pode se excluir. A gente precisa se envolver. Isso aqui, irmãos, são dois elementos. Jesus não é isso aqui. Tem gente pondo fé em um suco de uva, ou vinho, e um pãozinho. Isso aqui não salva, irmãos. Isso aqui vai mudar, na verdade, o teu hálito agora aí um pouquinho. Agora, se o sangue de Cristo entrar na tua vida, Ele não muda o teu hálito. Ele muda o teu destino. Ele muda a tua história. Ele muda o teu nome. Aí quando você for fazer em memória de mim, você está falando assim: aqui não um suquinho de uva, um pão. Não, Senhor, eu te louvo porque o resgatador entrou na minha história, na minha família, e eu quero que o Senhor continue mexendo em mim, trabalhando em mim. Senhor Deus, eu não vou te negar, eu não vou te negar. Aí você olha para o lado e não vê o pai, a mãe, o filho, um parente ainda, mas você vai: Senhor, eu quero ser o teu resgatador. Essa manhã eu queria assumir um compromisso com a igreja, que a igreja assumisse esse compromisso com a gente. Você quer ser um resgatador do teu lar? Então eu queria, em nome de Jesus, você fique de pé no seu lugar, por favor. Eu queria, enquanto a banda estiver cantando,
eu gostaria que a gente fizesse a ceia aqui no altar. Com um compromisso. Será que você hoje pode dizer assim: Senhor, às vezes eu lido com a ceia como um momento, mas eu queria que hoje você renovasse a sua aliança com Deus. Há um compromisso de você dizer: Senhor, eu quero ser um resgatador do Senhor. A pastora Débora, e você quiser sair, pode deixar o seu lugar, pode vir aqui para frente, por favor. Venha, sem medo, é família. A pastora Débora, essa semana, pregou domingo passado, à noite. Pode ir para os lados, não tem problema, isso. Alexandre, vem aqui comigo, eu quero tocar meu cálice com você, vem cá. Eu fiquei muito impactado porque a Débora falou assim: amor, Deus me deu uma visão. Eu fui comprar um perfume, o mais caro da loja, e eu falei: uau, beleza. Eu nem sabia que loja que era. E ela foi lá e comprou o perfume, não pôde ir na segunda-feira, e Deus tinha falado assim: olha, a pessoa que você vai abordar, ela vai estar de roupa rosa. Ela pegou o carro na terça-feira e foi até o terminal de Santa Felicidade. Quando ela estava no carro, Deus falou assim: vai lá no guichê, dentro do estacionamento. E quando ela chega no guichê, tem uma moça lá dentro. Ela começa a falar com a moça. Ela disse: olha, Deus me mandou aqui. A moça falou assim: eu sei que foi Deus que te mandou aqui. Pode falar, moça, pode falar. E a Débora perguntou assim para ela. A Débora estava vendo ela vestida, mas assim: qual é a cor da sua roupa? Você não está vendo? É rosa. E elas começaram a chorar. E a Débora diz: Deus me mandou aqui para te entregar o melhor. Aí, irmãos, aquelas duas começaram a chorar ali, se abraçaram. Ah lá. Sabe o que a pastora Débora foi naquele dia? Uma resgatadora, meu irmão. Você não sabe o que aquela mulher falou para Débora, e nem vai saber. Você não sabe o que aquela mulher estava passando naquele dia, pedindo assim: Deus, eu sei que o Senhor vai mandar alguém. E eu quero declarar sobre a tua vida, nesse renovado aliança aqui no altar hoje, irmãos. Você vai orar a Deus essa semana, Deus vai assim: eu vou te usar como resgatador também. Você vai chegar em lugares. Irmãos, o perfume custou, vou falar o preço aqui, R$300. Para alguns pode ser nada, para outros pode ser tudo. R$300 para mim é um dinheiro. Ela fez isso na terça-feira. Ela não me falou quanto que era. Na terça ela falou assim: amor, eu não te falei, mas foi R$300. Você é mesmo? Aí no café da manhã eu falei assim: então tu não sabe quanto que eu ganhei de oferta domingo à noite que eu fui pregar no Mal. Quanto? R$300. Você semeia. Nós colhemos muito mais, sabe por quê? Porque Deus fez os 300 voltar. Glória a Deus. E a Débora colheu uma vida. Isso não tem preço. Então eu quero só fazer isso aqui com você hoje. Por quê? Porque nós não podemos perder o propósito.